Vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, mas é fácil a gente ficar com muita raiva de alguém que fez mal pra gente. Mas vem comigo que eu vou te mostrar que amar os inimigos é mais importante do que a gente imagina. Olá, criaturas de mente fértil, seja bem-vindo à Lição Nerd, aqui você aprende lições valiosas para sua vida com as histórias que você já ama. A lição de hoje é para levantar um tema um tanto complicado de se abordar e mais complexo ainda de se colocar em prática. Quando assisti Demon Slayer, finalmente, depois de tantas pessoas me pedirem realmente me apaixonar perdidamente por esse anime fantástico, eu sabia que eu precisava tocar nesse tema. Eu tinha ali o anime ideal, a lição perfeita pra gente poder falar sobre isso. Sobre o valor, não, muito mais, sobre o poder que tem a gentileza. Tanjiro me chamou a atenção, e talvez não só a minha, mas a atenção de outras pessoas também que assistem o anime. Não pela sua habilidade lá com o olfato, não só pela sua destreza no treinamento e a sua força de vontade de passar por os espadachins, mas principalmente o que mais surpreendeu e que diferenciou ele de outros protagonistas de anime shounen é a gentileza que ele tem. Tanjiro não é movido pela vingança e ele tem todos os motivos, teria todos os motivos para isso, mas ele não é movido pela vingança, ele é movido pela gentileza. A motivação principal dele é proteção e não a vingança pelo que aconteceu, digamos, com a família dele. Essa gentileza é tão grande, tão assim, digamos que fora do normal, fora do que a gente imagina e vê no nosso dia a dia, que ele é capaz de passar essa gentileza e ser gentil até com as criaturas que ele deveria odiar, detestar e que ele jurou, de certa forma, quando entrou para os espadachins, eliminar, que são os Onis. E ainda assim, é tão intrínseco, é tão dele que ele consegue passar isso mesmo exercendo a função de espadachim. Porque ele entende que ser um Oni não é uma escolha, não foi uma escolha daquela pessoa, né? Geralmente ela foi transformada por alguém, acho que a gente sabe quem, não vou ficar contando muito detalhe aqui também para quem não assistiu, ficar na curiosidade de assistir, porque realmente vale muito a pena. E ele entende, além disso, que os instintos dos Onis quererem matar e atacar outras pessoas foge do controle deles, é algo animal, é muito mais forte do que eles simplesmente... muito mais forte do que simplesmente ser uma escolha, eles quererem ou não atacar os humanos. E esse entendimento dele de que cada Oni já foi um humano e que por trás de cada história dessas criaturas existiu um humano com uma história triste, principalmente. Muito antes dele virar o espadachim, muito antes dele querer encontrar os Onis, ele já era assim, a essência dele era assim. A gente vê lá no primeiro episódio como ele era o filho mais velho de uma família, que o pai era falecido, então ele tomou para ele a responsabilidade de ajudar a mãe, de sustentar os irmãos, e ele fazia aquilo não reclamando, não questionando do porquê que ele tinha que fazer, do porquê que ele tinha que abrir mão, de repente viver a juventude dele para ter que cortar lenha e vender na cidade. E mesmo assim, nesses episódios, além da família dele, a gente vê quando ele desce lá na nevasca para ter que vender a lenha e ter o dinheiro para levar para a família, né? Além dessa responsabilidade com a família, quando ele chega na cidade, todo mundo conhece ele, acaba pedindo ajuda a ele, porque sabe que ele, ou seja, dá a entender que ele é uma pessoa gentil que ajuda todas as pessoas que estão ali à volta dele na cidade. Ele ajuda qualquer pessoa que precisa de ajuda, ele sai a defesa dessas pessoas. E essa gentileza, consequentemente, gera mais gentileza, porque as pessoas acabam comprando a lenha dele, acabam ajudando, dando alguma coisa, se preocupando com a família dele, dando abrigo quando foi preciso para ele, justamente por ele ser essa pessoa doce e gentil em todos os momentos. É dele ser assim. E você também pode praticar essa gentileza agora, nesse momento, de dar o like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e principalmente se inscrever no canal para que você receba essas lições com mais frequência. Depois do que aconteceu com a família dele, Tanjiro tinha todos os motivos do mundo para ser tomado pelo ódio e ser movido pela vingança, né? De encontrar quem fez isso com a família dele, de acabar matando a pessoa, né? Ai, vou vingar a minha família, e o que a gente vê em muitas histórias por aí. Ele tinha todos esses motivos, mas não. O motivo que moveu ele a entrar nos espadachins, a passar por aquele treinamento
né, tortuante, não foi eu vou caçar e me vingar de todas as pessoas que fizeram aquilo com a minha família, não, foi pra proteger. A motivação que ele tem é diferente. E mesmo quando ele entra nos espadachins, mesmo quando ele acaba ficando de frente com os Onis, que era o objetivo dele, porque foi passado pra ele, que poderia ser possível a irmã dele ser revertida pra humano, mas só quem teria essa, digamos assim, essa resposta seriam outros Onis. Então o único meio dele conseguir fazer isso foi entrando pros espadachins pra ele conseguir ter esse contato. Óbvio que ele viu que realmente era quase impossível manter um contato com o Oni, e mesmo lá, mesmo lutando, mesmo sim acabando tendo que matar, ainda assim a gentileza dele era visível, nos próprios Onis entendiam isso. E a motivação por ele estar ali era pra proteger a irmã e salvar a irmã, não ao contrário. Matar o Oni era consequência do trabalho dele, e porque o próprio Oni ia atacar ele. E não que ele perdoasse ou ficasse, ai, tadinho e tal. Ele compreendia, mas agia de forma justa. Só que comparado agora nos últimos episódios que a gente viu aí os outros espadachins, ele não usava dos Onis, não fazia isso com ódio. A motivação dele não era o ódio, ele não matava simplesmente por matar. Ele aplicava a punição justa e a única cabível ali para aquele Oni que era um monstro. Por mais que antes ele tivesse sido humano, ele era um monstro. Só que mesmo para ele fazer essa execução, digamos, dar essa punição, ele fazia isso de forma justa e não ficava usando de xingamentos contra o Oni, ou provocações, ou usando de tortura, como alguns outros espadachins faziam, porque eles estavam ali por ódio, eles queriam matar por matar e fim de papo. E o Tanjiro não, ele tava ali para salvar a Nezuko, era tudo que ele precisa e tudo que ele queria, e o mundo dele roda em torno disso, em torno de fazer para salvar, para ajudar, para proteger. Essa é a motivação. O que acontece em volta é consequência disso. E mesmo que essa consequência seja matar, né, a criatura que seja o Oni, ainda assim é feito de forma justa e podemos dizer até que com gentileza, porque é o trabalho dele ter que matar mesmo essas criaturas que fazem mal para os humanos, mas ainda assim ele faz isso de forma justa. E mesmo que a Nezuko seja um caso à parte, ou seja, ela não atacou outros humanos e tal, ele não cobra isso dos outros Onis, tipo, porque a minha irmã conseguiu se controlar, então você também teria que se controlar, não sei o quê. Ele não cobra isso, porque ele entende também, de certa forma, e como todas as pessoas já falaram em volta, que aquilo dali é algo atípico, é anormal, ela desenvolveu alguma coisa dentro dela que fez ela se transformar num Oni completamente atípico. Mas da primeira vez que ela acordou como Oni, ela quis atacar ele, porque é um instinto. E justamente, talvez, o que transformou, o que deu esse divisor de águas dela não ser um Oni comum e caçar pessoas pra se controlar, é justamente esse carinho, esse amor e essa motivação de proteção que ele tem com ela, que ele teve com ela. E por isso que ela percebeu e é meio que influenciada por essa gentileza dele e acaba reagindo de uma forma diferente. Tanto que uma das cenas mais... Nossa, não tem todas as histórias, cada história que ele passa, cada Oni que ele mata, eles fazem questão de mostrar pra gente a história, porque é isso que o anime quer mostrar, né? Essa lição, a ideia que o anime quer passar, tipo, você não conhece, né, a história por trás daquele monstro, né? Ele já foi humano, ele já foi uma pessoa que levou ele a fazer aquilo, né? De que forma poderia salvar, em vez de só matar e etc. Isso é pensamento filosófico muito profundo. E talvez uma das cenas mais bonitas foi quando ele matou lá a que era a mãe do Aranha. Não vou ficar dando muitos detalhes, mas quem sabe, quem viu sabe. E que foi um corte rápido e ela mesmo tava com medo de que fosse sofrer ou de que ele fosse fazer alguma coisa com ela, mas ela se sentiu bem, livre e agradecida por ele ter feito a execução dela daquela forma tão gentil, que ela foi, digamos assim, libertada daquela maldição do Oni, e a alma dela foi libertada ali de uma forma tão gentil, tão sem dor, e aquilo ali pra ela foi realmente o melhor momento. Enfim, foi lindo.
Outra coisa importante que a gente precisa ressaltar aqui é que ser gentil, se a gente for aplicar isso pra nossa vida, ser gentil com as pessoas que a gente conhece é muito fácil. É óbvio que é fácil. A gente às vezes já não é, né, em certos dias. Mas é mais fácil. Imagina com aquelas pessoas que a gente não conhece. É mais complicado. E nesse Setembro Amarelo, eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto. Porque a gente tá aí com a prevenção, né, do suicídio. E a gente sabe que o suicídio não surge assim da noite pro dia. Existe alguma coisa dentro da pessoa que faz com que ela não enxergue mais saída, não enxergue mais solução. E talvez o seu ato sem gentileza, sem bondade, pode ser um empurrãozinho. Claro que as pessoas não têm que levar essa culpa, mas quando você tem a motivação de fazer as coisas que você faz no seu dia a dia por gentileza, por bondade, seus atos acabam sendo consequência dessa bondade, dessa gentileza. E não ao contrário, né? E ao contrário, na verdade, também pode acontecer. Se a sua motivação é baseada em algum estresse que você está passando, alguma chatice, alguma chateação sua, seus atos vão ser refletidos. Mesmo quando você tenta fazer alguma coisa boa, se a sua motivação está errada, aquilo dali sai errado. Posso dar um exemplo aqui desse canal. Eu faço Lição Nerd não por dinheiro. A minha motivação não é eu quero ganhar grana. Eu faço isso para ajudar outras pessoas. Se eu tivesse fazendo por dinheiro, talvez eu já tivesse desistido, porque eu não ganho R$1 pra fazer isso daqui e dá muito trabalho fazer, mas eu faço pela minha motivação de querer ajudar outras pessoas, de também fazer porque eu gosto, que tá tudo bem também, e consequentemente eu consigo fazer com que as minhas atitudes ajudem sim outras pessoas e sejam atitudes bacanas. Mas se eu fizesse isso por uma motivação errada, não importa o que eu fizesse bem, não importa o quanto eu investisse, talvez nunca fosse tão legal quanto está sendo nesse processo de crescimento. Então, tome cuidado com o tipo de motivação que você está tendo, com as atitudes que você está tendo com as outras pessoas. E da mesma forma, é claro que a gente não encontra com monstros, né, na rua, não dessa maneira. Mas tome cuidado com a outra pessoa, principalmente uma pessoa, de repente, que está sofrendo, passando por alguma situação difícil. Você não sabe o que levou ela àquilo, você não sabe qual é o histórico dela, né? Toda pessoa tem um histórico por trás, você tem as suas chateações, as outras pessoas. Então, haja com gentileza para que você não seja a pessoa a dar mais um empurrão para alguém que já tá mal. Bom, me segue nas minhas redes sociais, @JLBM, que eu tô sempre lá batendo um papo com vocês. A gente conversa muito sobre essas lições, sobre o que eu tô achando dos outros animes. E de vez em quando também eu comento e dou sugestão sobre outros. E principalmente eu estou ajudando uma série de pessoas a conseguir escreverem essas histórias tão boas quanto essas que a gente já gosta aqui, para que outras lições sejam criadas e que ensine e ajudem também outras pessoas, assim como muitas histórias já me ajudaram. Eu tenho certeza que de alguma forma ajudaram você também. Minasan, é isso por hoje, então pense muito nas suas atitudes e qual é a sua motivação para você tomar certas atitudes. Tome cuidado com o que te motiva no dia a dia, para que os seus atos sejam consequência dessa motivação e que essa motivação seja uma motivação positiva. Beijo grande e até a próxima!